Comprar apartamento pode ser um dos piores erros financeiros da sua vida. Calma. Eu moro em apartamento, eu gosto de morar em apartamento. O problema é tratar apartamento como se fosse um investimento automático. Durante décadas venderam para a gente que imóvel só valoriza, que é sólido, que é o ápice da segurança financeira. Mas quase ninguém coloca tudo na conta. Financiamento, condomínio, IPTU, manutenção, vacância, imposto sobre aluguel e principalmente o custo de oportunidade. E quando você faz a matemática completa, em muitos casos, o retorno real de um apartamento alugado perde até para investimentos super conservadores como a poupança. E aí ele deixa de ser um ativo e vira um passivo caro. Esse vídeo não é contra a casa própria. É contra a ilusão matemática do investimento perfeito. Tem uma coisa que pouca gente para pensar. Se apartamento fosse um investimento tão incrível assim, por que tem prédio subindo em todo canto? Todo dia tem lançamento novo, tem uma nova torre no bairro. Claro, parte disso é o crescimento populacional nas grandes cidades, mas não é só isso. Volta 30, 40 anos atrás. Pega São Paulo. A maioria morava em casas, né? Poucos prédios, pouca verticalização. Agora pensa do ponto de vista da prefeitura. Num terreno com uma única casa, ele recebia só um IPTU. Se uma construtora compra esse terreno e levanta uma torre com 200 apartamentos, ela passa a receber 200 IPTUs no mesmo espaço, mesma área. Uma multiplicação absurda de arrecadação. Então existe um incentivo claro para verticalizar. Na capital paulista, o IPTU representa uma fatia super importante da arrecadação, quase um 25%. Então o incentivo é claro, vamos, verticalizem. Agora, a prefeitura cuida da porta para fora. Tudo que for da porta para dentro, encanamento, elétrica, reforma, infiltração, é problema seu. Agora, olha o desenho completo. A construtora compra o terreno, vende um sonho, vende a planta, vende a promessa de valorização. Depois, embolsa o lucro, entrega as chaves e pronto, acabou. Ela não está lá quando o condomínio começa a subir. Não está lá quando o prédio envelhece, né? O banco entra pesado no financiamento. Você paga juros por 20, 30 anos. Se tudo der certo, você termina. Mas se der errado, desemprego, alguma doença, algum imprevisto, o banco toma teu imóvel, leiloa e recupera o capital. Ele não perde. Então, percebe o desenho? O sistema ganha na venda, ganha no financiamento, ganha na arrecadação. Você assume o risco, o custo, o tempo e o ativo envelhecendo. Todo mês o apartamento te cobra pedágios. O primeiro pedágio é o condomínio. Entre 2022 e 2025, a taxa média dos condomínios subiu de R$ 413 para R$ 516, um aumento de quase 25%, muito acima da inflação acumulada nesse período. Agora, presta atenção numa coisa importante. Em prédio novo, tudo está funcionando, né? Tudo novinho, elevador novo, bomba nova, área comum verde, brilha, tudo recém-entregue. Nos primeiros anos, o reajuste parece controlado no condomínio, mas o prédio envelhece. E quando começa a envelhecer, o custo explode. Que troca de elevador, impermeabilização, reforma da fachada, atualização elétrica, troca de encanamentos, fundos de obra. E aí o condomínio não sobe 5%, aí sobe 15%, 20%, às vezes mais. E diferente do aluguel, você não pode simplesmente, beleza, saio e corto o custo. Você é o dono, você está obrigado a pagar todo mês. O condomínio cresce de forma estrutural, mas o imóvel não valoriza de forma estrutural. Ele valoriza em ciclos. E ciclos dependem do mercado. O condomínio não depende do mercado, depende do envelhecimento. E envelhecimento é inevitável. Outro fator que pressiona o condomínio é a inadimplência. Em prédio pequeno, isso é brutal.
Se um ou dois moradores deixam de pagar, por exemplo, a conta não desaparece, a conta simplesmente é redistribuída. Os que pagam em dia bancam aquele buraco. E quanto menos unidades o prédio tiver, maior é o impacto. Por isso, dever condomínio é perigoso. Porque condomínio não é qualquer dívida. Se não pagar, pode virar uma ação judicial e pode ir para leilão. O imóvel pode ir embora por causa de uma taxa condominial. Agora soma isso ao segundo pedágio, IPTU. IPTU não é fixo, ele vai subindo. Ele sobe mesmo quando o seu imóvel não valorizou nada. Agora junta tudo. Condomínio subindo, IPTU subindo. Quem está alugando não olha só o valor do aluguel. Ele soma tudo, tá? Ele soma aluguel, mais condomínio, mais IPTU. Se o pacote fica caro demais, ele simplesmente procura outro imóvel. Simples assim. E aí o proprietário é forçado a baixar o aluguel. Percebe o aperto? O custo fixo sobe independente da sua vontade. Mas o preço do aluguel vai depender do mercado. E mercado nem sempre acompanha. O próximo pedágio é o mais invisível, o custo de oportunidade. Você já ouviu essa frase? Ah, meu tio comprou um apartamento por 150 mil reais, cara, há 30 anos atrás. Hoje vale, sei lá, 1 milhão. Quer dizer que foi um bom negócio? Não, essa é a armadilha. As pessoas têm uma facilidade incrível de olhar só para um número final. 1 milhão, valia 150 mil, agora 1 milhão. Valorizou quase 7 vezes. Não. Você precisa separar valor nominal de poder de compra. Quanto foi a inflação nesses 30 anos? Quanto esse milhão compra hoje comparado ao que comprava 150 mil naquela época? E tem que somar condomínio por 30 anos, IPTU por 30 anos, manutenções, reformas, fundo de obra, eventuais períodos sem aluguel. Quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, muitas vezes aquela valorização incrível vira apenas reposição da inflação. Se não for um imóvel muito privilegiado, uma área que era ruim e virou nobre, sei lá, chegou o metrô, virou um polo comercial, aí a valorização tende a acompanhar o mercado. Mas aqui entra o custo de oportunidade, né? Imagina que esse mesmo dinheiro estivesse aplicado em títulos do governo. Com a taxa Selic em patamares altos, como nos últimos anos, você teria rendimento real consistente. Sem condomínio, sem manutenção, sem risco de inadimplência, sem envelhecimento do ativo. Ah, Dani, mas para, você sempre falando mal do mercado imobiliário, cara, chega. Não. Eu gosto do mercado imobiliário, gosto de verdade. O que eu não gosto é a forma como a maioria investe nele. Hoje existem, por exemplo, fundos imobiliários de altíssima qualidade. Fundos de tijolo, galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, te pagando aluguel todo mês. E você pode entrar com pouco dinheiro, hein? Tem fundos imobiliários com base 10, a partir de 10 reais. Outra coisa fundamental, liquidez. Se você precisar de dinheiro, você vende 30, 50, 100 cotas. Pronto, problema resolvido. Você não pode vender o banheiro do seu apartamento se precisar de grana. Você não pode vender a metade da sala. Imóvel físico é tudo ou nada. Fundo imobiliário é modular. E mais, sem dor de cabeça com o inquilino. Isso significa que fundos imobiliários são perfeitos? Não. Mas significa que existe uma forma mais eficiente de investir em imóvel. E outra coisa que quase ninguém coloca na conta. O prédio envelhece. E não envelhece como um vinho bom argentino. Ele não melhora com o tempo. Pelo contrário, principalmente prédio moderno. Os prédios de hoje são feitos para vender eficiência agora, não para envelhecer com dignidade. Vou te dar um exemplo. Eu comprei um apartamento na planta, entregaram ele há 3, 4 anos atrás. A academia já não está como no dia da entrega. Das 4 lavadoras, 2 já quebraram. Tivemos que comprar novas. As poltronas do salão de festas já estão gastas. E estamos falando de 3, 4 anos, hein? Agora imagina 15, imagina 20 anos. Aí você tem 2 opções. Ou você aceita a deterioração ano após ano, ou aprova uma obra. Só que a obra em condomínio não é barata.
É assembleia, é aquela discussão, é rateio. E quando um prédio tem piscina, coworking, espaço pet, salão de jogos, brinquedoteca, academia completa, cada item desses é um custo futuro. Alguém vai pagar. E quem paga sempre? Você. Agora pensa no modelo moderno. Apartamentos cada vez menores, né? 25 metros, 30 metros, 45 metros. Hoje você é praticamente empurrado para viver nas áreas comuns. É isso que vendem. Você não mora num apartamento, você mora num condomínio de luxo. Mas as áreas comuns são as que mais se deterioram. E daqui a 15 anos, quando alguém quiser comprar, vai comparar seu prédio com outro recém-entregue. Academia nova, piscina nova, fachada nova. Qual você acha que vai ser mais desejado? O charme do seu prédio vai diminuir, mas o custo vai aumentar ano após ano. Em 20 anos, isso quanto vai custar? Quantas vezes vão ter que trocar todas essas lavadoras, todas essas esteiras? Você não tem controle individual. Se fosse uma casa em um terreno próprio, você pode reformar, você pode demolir, você pode reconstruir ou até vender o terreno, que é o que realmente tem valor. No apartamento você está preso numa estrutura coletiva. Você depende sempre da decisão dos outros. Você não controla seu ativo sozinho. E isso muda completamente a lógica de um investimento. Imagina isso. Se em reunião de condomínio demoram 2 horas para decidir qual pintura colocar na porta, imagina aprovar uma reforma estrutural. Fachada, elevador, impermeabilização, troca de plumada. Se o prédio começar a se desvalorizar e não tiver acordo, ele entra numa espiral de decadência. Não faz manutenção porque é caro, aí fica mais velho, aí precisa de mais dinheiro. Agora ninguém quer pagar porque ficou caro demais. Resultado, você vê prédios em São Paulo que parecem zumbis urbanos. Ninguém quer morar, ninguém quer comprar e quem precisa vender, vende muito abaixo do preço. Aquela valorização de 20, 30 anos nunca chega. Aliás, se você quer entender os erros clássicos que a classe média comete quando compra um imóvel, eu já fiz um vídeo só sobre isso. Vou deixar um card aqui e na descrição. Chama 7 burrices comprando imóvel. Assiste depois porque foi um viral e ele complementa exatamente essa conversa. Agora vem o argumento clássico. Ah, mas eu compro para alugar. Beleza, vamos fazer a matemática. Em grandes cidades, a rentabilidade bruta do aluguel gira em torno de 0,4% a 0,7% ao mês. Vamos ser otimistas? Vamos colocar 0,5% bruto como estimação. Desconta entre 8% a 10% da comissão imobiliária. 100% que você tem que dar do primeiro aluguel como taxa de entrada. Imposto de renda sobre o aluguel que pode chegar a 27,5%. Manutenção, eventuais reformas, vacância. Se o inquilino sai e o imóvel fica vazio 2 ou 3 meses, acabou a rentabilidade do ano. E nesses meses vazios você continua pagando condomínio, IPTU, luz, né? Você tem que mostrar o apartamento. Agora vamos separar as coisas. Apartamento não é algo ruim de comprar. Por favor, me entenda. Eu gosto. Eu acho que muita gente deve ter sim o apartamento próprio. Mas pelos motivos certos. Segurança se você está num bairro ruim, quer se mudar, quer comprar um apartamento num bairro melhor, mais seguro. Conforto, estabilidade, liberdade de reformar como você quiser. Não correr o risco, por exemplo, do dono pedir o imóvel. Beleza, isso é qualidade de vida. Isso é custo de vida. É padrão de vida. Mas não é investimento financeiro. Investimento é quando você coloca dinheiro esperando retorno superior ao risco. Moradia é consumo. E pode ser um consumo legítimo, tudo bem. Mas chame pelo nome certo. Você está pagando por conforto e segurança, não por rentabilidade extraordinária no futuro e fazer um negócio incrível. Entende a diferença? Existem 2 cenários onde eu acho que dá para ganhar dinheiro com imóvel. Me comenta aqui embaixo se você fez algum outro. O primeiro é o que chamam de upgrade, ou house flipping em inglês.
Você compra um apartamento antigo, mal cuidado, desvalorizado, e aí reforma direito e vende rápido. Ou compra imóvel através de leilão, aí você pode pegar um imóvel que vem de uma herança, de um divórcio, de uma situação onde o preço está realmente descontado. A lógica aqui é simples, você não está esperando 20 anos. Você está comprando algo mal precificado e vendendo melhorado. Mas isso exige experiência, exige saber reformar, exige saber calcular custos, exige margem de segurança. Se for fazer meia boca, aprendendo no caminho, isso é a receita para prejuízo. Agora, fora isso, morar bem em apartamento não é investimento, é qualidade de vida. E está tudo certo com isso. Só chame pelo nome correto, porque todo mundo que participa dessa cadeia sabe exatamente o que está fazendo. Construtora te vende margem, banco vende juros, prefeitura arrecada imposto. Ele sabe o jogo. A pergunta é, você sabe o que está fazendo? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não estiver inscrito, curte, comente, compartilhe. Meu nome é Dani Berendt e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima!